Chega mais, Liana, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, comunidade Fórum. Bom dia, Tudo bem de Liana. melhorar, né? Tá tudo bom de melhorar. Fala Ai, sobre o ai. Zanin, a gente está querendo muito te ouvir sobre o Zanin, né, Rebeca? Sim, por Olha, favor. vamos lá. Deixa eu. É porque é um misto de ideias e emoções, porque embora o Zanin fosse uma incógnita, isso é algo que Mauro e eu já havíamos conversado tempos atrás, porque ele não se posicionava sobre temas sociais relevantes. De qualquer maneira, foi uma surpresa muito desagradável. Eu preciso começar dizendo que os votos dele têm fundamentação técnica, são votos bem fundamentados, mas são votos profundamente conservadores. Profundamente conservadores. Não era de se esperar que alguém que tenha sido indicado pelo presidente Lula, um presidente que teve amplo apoio de setores progressistas da sociedade, surpreendesse com votos tão conservadores. Eu estava vendo os memes, né? O meme da Janja limpando os óculos, e daí era Queria até que fosse o Cássio Nunes. Se fosse o Cássio Nunes, seria menos mal, né? Porque o Cássio Nunes nos surpreendeu positivamente. E o voto homotransfóbico. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma possibilidade, porque ele ainda pode se retratar. E ele ainda não julgou, ele não decidiu sobre o mérito no caso da homotransfobia. Ele não se manifestou sobre o mérito. Mas ele não se manifestou bem, do ponto de vista da perspectiva progressista. Em relação ao princípio da insignificância, Mauro, o voto dele é conservador desde a época que eu fazia o mestrado. Eu fiz o mestrado em 97. Nós estamos em 2023. Então, tem quase 30 anos que eu fiz o meu mestrado. Já na época do meu mestrado, esse voto seria considerado conservador. Porém, ele julgou em consonância com o entendimento de turmas do STJ, mas a própria segunda turma do STF, quer dizer, se a fundamentação do voto dos... Peraí, deixa eu explicar do que eu estou falando. Senão, eu esqueço que eu não posso falar simplesmente juridiquês, né? Então, vamos só pontuar do que é que a gente está falando. E por que eu estou dizendo que é muito grave o posicionamento dele sobre o princípio da insignificância? Porque eu espero, honestamente, que ele venha a se retratar. O princípio da insignificância é um princípio muito importante para quem discute criminologia. Criminologia não é direito criminal. Criminologia é uma abordagem sociológica da aplicação do direito penal. São coisas distintas. Então, o crime famélico é um dos maiores exemplos da aplicação do princípio da insignificância. Então, a gente está falando de uma pessoa que furtou um macaco. Você tem a foto aí dos itens? Estou procurando, vou mostrar. Eu estava com Já ela mostrou aberta. aqui, deixa eu encontrar de novo, vou mostrar assim. Tá. Então, assim, ele furtou itens sem expressão econômica. Esse é um dos requisitos da aplicação do princípio da insignificância. O que é o princípio? O princípio da insignificância, ele afasta a punibilidade do ato criminoso. Por quê? Porque se entende que, aí, além da insignificância econômica, só a insignificância econômica não é suficiente
para aplicar o princípio da insignificância, tá? Então, o princípio da insignificância, ele tem alguns requisitos. A baixa reprovabilidade da conduta também, porque digamos que a pessoa roube, né, com uso de violência, R$100. R$100 é pouco, mas se para ele, pronto, eis os itens furtados. Eis os itens furtados. Eu acho importante, porque essa imagem nos ajuda a compreender o que é o princípio da insignificância. Então, você condenar alguém a 20 anos de reclusão pelo furto desses objetos, desde 1997, que eu digo, desde antes, né, desde a minha graduação. Então, desde 1994, 95, a gente vem dizendo que isso é um absurdo. É claro que a conduta também tem que ter baixa reprovabilidade social. Então, se no lugar de furtar objetos que equivalem a R$100, a pessoa rouba R$100 de uma trabalhadora no ônibus, mediante espancamento dessa mulher, esse crime tem alta reprovabilidade, concordam? Claro. Então, são requisitos cumulativos. O crime também tem que ter baixa reprovabilidade. E aí, o que acontece? Alguns juristas entendem que a reincidência retira o requisito cumulativo da baixa reprovabilidade. Então, se a pessoa for reincidente, não poderia se considerar baixa reprovabilidade. Só que essa tese cada vez vem diminuindo. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Mesmo que o voto do Zanin tenha sido fundamentado do ponto de vista técnico, ele aplica a teoria, a dogmática jurídica de maneira muito conservadora, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, na sua segunda turma, no ano passado, a segunda turma do STF, portanto, no ano passado, formou a maioria para entender que a reincidência, o que é a reincidência? Quando a pessoa comete novo crime, isso é reincidência, tá? Quando ela perde o réu primário, para falar bem no popular, né? A reincidência, por si só, ela não afastaria a baixa reprovabilidade. Então, o requisito da baixa reprovabilidade, ele seria autônomo. Estou falando direitinho? Dá para entender o que eu estou dizendo? Super. O requisito da baixa reprovabilidade, Mauro, ele seria autônomo. Ele não seria condicionado à ausência de reincidência. Então, mesmo que a pessoa seja reincidente, eu vou olhar para o fato criminoso e vou verificar se aquela conduta possui ou não baixa reprovabilidade. E aí, o STF, a segunda turma do STF, no ano passado, deu esse passo muito importante. Gente, porque nós estamos falando de milhares de condenados. Milhares de pessoas pretas e pobres. Porque quem furta itens de pouca repercussão econômica são pessoas pobres. Não se aplica o princípio da insignificância para rico. Então, a gente está falando de uma interpretação da dogmática jurídica numa perspectiva de classe. É muito importante isso, Mauro. É muito importante isso. E se o STF, se a segunda turma do STF já tinha um precedente, claro, da turma, não do plenário, da turma, de que a reincidência não afastava a insignificância, é mais do que legítimo que a gente espere que o Zanin acompanhe esse entendimento. O que está em jogo do ponto de vista jurídico é entender se o requisito da baixa reprovabilidade ele é autônomo ou não. É isso, do ponto de vista técnico, jurídico, é isso que eu estou interpretando. Tá? Então, é sim muito decepcionante que o Zanin entenda que a reincidência afaste
a baixa reprovabilidade. A reprovabilidade da conduta, ela tem que ser avaliada no caso concreto. Então, por exemplo, no caso em que eu citei, quer ver por que é um requisito autônomo? Eu botei esse meme aqui que acho que é bem interessante, né? 2 homens sendo conduzidos para o presídio. Você consegue distinguir quem roubou 450 milhões da FEComércio, a Federação do Comércio lá do Rio de Janeiro, e quem roubou 1 litro de leite também no Rio de Janeiro? Tá aí. É isso. Justiça de classe, né? Não preciso nem explicar nada, a imagem ela explica tudo. Mas só para eu dizer, por que eu reforço que a baixa reprovabilidade é um requisito autônomo? Falando juridicamente, discutindo tecnicamente e traduzindo isso. Por que é autônomo? No exemplo que eu dei, em que alguém rouba uma trabalhadora, rouba R$100 de uma trabalhadora, mas para isso ele espanca essa mulher. Esse crime, ele não tem baixa reprovabilidade. Ele tem alta reprovabilidade, mesmo que a pessoa não seja reincidente. Sim. Então, é autônomo o requisito. Mesmo que a pessoa não tenha condenação anterior, o fato concreto, vou olhar para ele e vou dizer, não, esse crime é um crime de alta reprovabilidade social. Então, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Compreendem por que eu estou fazendo uma defesa técnica? Eu não estou fazendo uma defesa militante. Uhum. Eu estou fazendo uma defesa técnica do princípio da insignificância. Isso não é novidade para a gente. Então, claro que é decepcionante, porque... E mostra também um altíssimo grau de desconexão com a realidade social do nosso país. Uhum. Porque o direito ele não é refletido na nuvem da abstração. Nós aplicamos o direito no caso concreto. Então, de qualquer ministro do STF que seja nomeado no ano de 2023, seja ele Zanin, seja ele Cássio Nunes, quem quer que seja ele, eu espero que ele faça uma interpretação do direito sem desconexão com a realidade social. Uhum. Então, nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de pessoas pretas, pobres, da favela, que são presas por crimes insignificantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista da aplicação do princípio da insignificância. E que, em razão dessa interpretação jurídica, a gente acaba indiretamente autorizando ações policiais violentas como essas que vocês estavam condenando, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Se a gente tiver um entendimento jurídico do princípio da insignificância, a gente já reduz, inclusive, a própria atuação policial. Então, e aí vai a minha homenagem à Defensoria Pública da União, que neste mesmo recurso pediu ao STF, e eu espero que esse pedido seja atendido. A gente tem que parar esse julgamento para atender o pedido da DPU. E qual é o pedido da DPU? Que seja fixada súmula vinculante. Que seja fixada súmula vinculante em relação à aplicabilidade do princípio da insignificância. Forte no requisito da reincidência. Se nós vamos continuar interpretando. A gente tem que unificar esse entendimento para o Brasil todo, inclusive sujeitando o STJ. Explica para nós aqui, leigas e leigos, o que é o princípio da vinculação. A súmula vinculante? Súmula vinculante, explica o que é. É super importante. Eu separei, inclusive, a tese da DPU, tá? Da Defensoria Pública da União, que é quem está fazendo a defesa do réu nesse caso. É a defensoria que está defendendo o réu nessa ação, defendendo a aplicação do princípio da insignificância. E aí, como eu estou dizendo, a grande questão hoje é a reincidência. Se a reincidência afasta, tem o condão de afastar ou não a aplicação do princípio da insignificância. Então, essa é a questão, tá?
E aí a DPU, e aí nós temos Porque entendimento... Defensoria Pública da União, porque quem furta, porque também não é roubo, né? É um furto. Não, nesse caso foi um furto. Quem furta isto que está aí, vocês imaginam se tem dinheiro para pagar advogado, né? Então está lá com a Defensoria Pública, né? E aí vamos aplaudir a nossa Defensoria Pública, né? A nossa instituição da Defensoria Pública. E nesse caso, a DPU está pedindo que o STF fixe súmula vinculante. O que é isso? Deixa eu tentar explicar da maneira mais rápida e simplista possível. Logo, pessoal que é jurista, me dá um desconto, tá? Por favor, porque a aula de precedentes, né, é uma das aulas mais complexas que a gente dá no curso de Direito Processual. Sim, eu sou professora de Direito Processual. Então, esse é um tema que rende várias aulas, não é em uma aula de 1h40 que eu explico, tá? Mas, assim, para ser bem, assim... didática e reduzir toda a complexidade, nós temos no nosso judiciário um sistema de precedentes. É uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, né? Então não tem nem 10 anos, nós não temos tradição de precedentes, e os precedentes, eles formam norma jurídica também. A gente fixa a nossa interpretação. A lei, nesse caso, é silente. Poderia, inclusive, haver uma reforma. Os legisladores poderiam fazer uma reforma do Código Penal ou do Código de Processo Penal para dizer que a insignificância não é afastada pela reincidência. Seria resolvido. Tá? Mas como o legislador é silente e como a maioria do Congresso Nacional é conservadora, esse é o tipo de debate que, nesse momento, eu não colocaria no Congresso. Mas existe uma dúvida jurídica plausível, e aí, nesse caso, o judiciário tem que dirimir essa dúvida. Só que aí nós temos aquela coisa de cada cabeça uma sentença. Então, a segunda turma do STF, ano passado, entendeu que a reincidência não afasta a insignificância. No STJ, os precedentes citados pelo Zanin são precedentes históricos de que a reincidência afasta a insignificância. Ou seja, nós temos cortes decidindo de maneira dispar, desigual. E quando isso acontece, nós temos uma necessidade, em razão do princípio da segurança jurídica, porque a gente precisa saber, afinal de contas, é ou não é? Isso é muito importante. Um país precisa de estabilidade jurídica. A gente precisa saber como as leis são interpretadas, sobretudo num caso desses em que nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que se sujeitam a decisões distintas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a interpretação da lei seja unificada. Isso se dá, um dos instrumentos para isso é a súmula vinculante. A gente precisa que o STF defina quais as hipóteses de aplicação do princípio da insignificância. E aí todas as cortes, todos os tribunais, todos os juízes precisam interpretar a lei daquela maneira, como foi fixado o precedente. Por isso é tão importante, por isso a DPU pediu. E aí o melhor, a DPU pedindo a fixação de uma súmula vinculante, isso nos dá a oportunidade de realizar audiências públicas no âmbito do STF, como aconteceu em 2009, com as audiências públicas para definir a aplicabilidade do direito à saúde, se o SUS tinha que dar medicamento, se o SUS não tinha que dar medicamento. Em 2009, foi maravilhoso. A gente definiu a questão do direito à saúde com ampla participação popular dentro do judiciário. Aliás, nesse quesito, Mauro, o judiciário brasileiro é um dos mais democráticos do mundo. Do mundo. E, aliás, o Gilmar Mendes foi um dos autores da legislação que previa um procedimento democrático no âmbito do judiciário. O judiciário não tem essa tradição no mundo todo. Tá? Então, isso nos daria oportunidade de fazer a audiência pública das cotas, o julgamento das cotas em 2012. Então, isso oxigena o judiciário. Nós precisamos definir essa súmula vinculante,
realizar audiências públicas e fazer o judiciário se aproximar da realidade do que é você tirar um filho, um pai, um trabalhador, porque às vezes a pessoa que está furtando, ela é trabalhadora também. Ela está fazendo complementação de renda. Né? Então, assim, é muito difícil um jurista que parece que nunca sentiu o cheiro do povo decidir como as leis se aplicam, como se ele estivesse no alto da colina meditando. Não é assim. Não é assim que a gente interpreta o direito. O direito é vivo. Ele se aplica a uma realidade. E o Zanin demonstrou, e aí a profunda decepção é que o Zanin demonstrou insensibilidade com a realidade do povo pobre. Agora, está bem fundamentada a decisão. Muito conservadora, decepcionante, tendo em vista que ele foi indicação do Lula. É muito incoerente o posicionamento dele. E em relação à homofobia, a homotransfobia, também é muito decepcionante. Eu entendo o argumento técnico dele, ele entendeu que o recurso de embargos de declaração, que é um recurso de cognição estrita... Olha eu falando de juridiquês, Mauro. Me perdoe. Estão aqui dizendo, assistam um documentário Bagatela sobre o princípio da insignificância. Muito obrigada, Vitor, por essa dica. Assistam um documentário Bagatela sobre o princípio da insignificância. Assistam, gente, assistam, por favor, assistam, para vocês entenderem por que a gente fica... enfim, assistam esse documentário. Muito boa dica do Vitor. Em relação à homotransfobia, Mauro, eu vou ser mais breve, porque eu sei que eu me alonguei um pouco falando isso. Não, é que a gente vai ter o Claudinho Silva, já chegou, mas tem mais 5 minutinhos. Claudinho, você está na sala de espera? Por favor, 5 minutinhos você já sobe, tá bom? Não, eu posso concluir de imediato. Não, a gente quer te ouvir. Por favor, ainda tem até mais uma questão para você que chegou do Gilberto Cruvinel, que a gente quer também te ouvir. Não, a senhora tem direito, vereadora, 2 falas de 3 minutos cada. Tá bom. Então vamos Funciona lá. assim, né? A gente tem 3 minutos numa parte, é verdade. É isso aí. Mauro e Rebeca, Zanin se apegou ao fato de que os embargos de declaração são recursos de cognição estrita e ele não poderia ampliar o objeto do pedido. Ele entende que a questão em relação à homofobia, ela não foi objeto de pedido recursal propriamente. Então, isso gera uma expectativa de que quando ele for enfrentar o mérito, ele possa se pronunciar na perspectiva da defesa dos direitos fundamentais. Ele ainda não se manifestou sobre o mérito, mas a leitura processual dele também foi muito conservadora. Afinal de contas, entre a oposição dos embargos de declaração e o julgamento, foi modificado o entendimento sobre os crimes de homofobia, equiparando ao crime de racismo, o que faria com que houvesse... Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso? Sem ser no juridiquês. Me lembrei até daquele meme do ar-condicionado, que ele fica, ai, meu Deus do céu, ele fica no meio do meme do ar-condicionado, pensando que ele tem que falar coisa diferente. Mas o fato do STF ter equiparado... Então, entendam, o recurso foi interposto antes do STF equiparar o crime de homofobia ao crime de racismo. No momento em que o STF equipara ao crime de racismo, muda o entendimento jurídico do crime, e isso permite por si só um alargamento da demanda, do pedido recursal. E aí, isso permitiria, se ele tivesse uma interpretação processual
diferente, permitiria que ele conhecesse, como os outros ministros fizeram, conhecesse o argumento da homofobia. Ele não enfrentou o mérito ainda, ele teve uma interpretação processual também conservadora, mas ainda existe possibilidade. Eu tenho muita expectativa de que, no momento em que ele... Estamos todos decepcionados? Sim, embora a gente já soubesse que ele nunca tinha se manifestado sobre esses temas, então podia ser uma caixinha de surpresa. Mesmo assim, é natural que a gente esperasse uma dogmática jurídica mais alinhada com a efervescência social do Brasil hoje. Né? Então, ele nos frustra nesses julgamentos, mas ele ainda não se pronunciou sobre o mérito do recurso da ação. Vamos esperar que, quando ele se pronuncie, ele não se posicione de modo LGBTI-fóbico. Espero, sinceramente, que não. Tem uma questão para encerrar, do Gilberto Cruvinel aqui, que eu acho que é importante, que é sobre a questão do processo de indicação para o STF. E sobre esse processo, vale a pena dizer uma coisa. Eu entrevistei 10 juristas progressistas. A Liana não está no exercício, né? Ela hoje é vereadora. Então, entrevistei juristas que estão no exercício sobre a questão da indicação do Zanin, lá no primeiro semestre. Os 10 fizeram críticas à indicação, quando naquele momento ainda não estava claro que o Lula... Os 10 falaram que o Zanin não tinha preparação, ninguém sabia o que ele pensava, não tinha nem mestrado, não tinha qualificação, fizeram várias críticas, tudo morrendo de medo, tudo em off. Ninguém queria fazer a crítica pública, porque, afinal, por um lado, é o Lula que sabe, o Lula sabe tudo, o Lula pode, e, por outro lado, as pessoas morrendo de medo, né, de sofrerem retaliação. A gente está vendo lá a Bahia, como essa questão da retaliação é grave. E a gente viu que determinados segmentos, inclusive da mídia progressista, fizeram neste caso. O Gregório do Vivier, que eu mostrei aqui, porque ele ousou dizer que achava que era, em vez do Zanin, deveria ser uma mulher negra, ele sofreu uma campanha de difamação por um órgão da mídia progressista, é um negócio assim absurdo, que é o mesmo órgão que nesse momento está começando uma campanha de difamação contra o presidente do Ibama, por sinal. Né? Mesmo método, que é um método, olha, vem lá de trás do Assis Chateaubriand, tá? Esse método é conhecido na mídia brasileira. E aí o Gilberto Cruvinel traz essa questão, né? Que ele pediu para te perguntar, o que precisa mudar nas indicações do STF para evitar surpresa? Eu acho que não tem que mudar nada em relação às indicações do STF. Eu acho que o que tem que mudar é que o presidente, que tem a prerrogativa política de indicar um ministro, ele saiba o que esse ministro pensa a respeito de todos os temas relevantes. Perfeito. Fechou. Isso não significa... Porque a gente sabe... Eu vou ter que te interromper, porque eu estou vendo aqui o ouvidor da Polícia de São Paulo vai ter que sair bem rapidinho, e a gente está com a agenda apertada, mas acho que você já trouxe a questão. O presidente tem a prerrogativa política e ele tem que saber o que pensa aquele que ele vai indicar. Não é porque prestou um favor para ele. Depois de nomeado, ele não vai ficar cobrando, ninguém vai ficar cobrando, ligando, por que você votou assim? Não, já é ministro, entendeu? Mas antes você tem que saber como a pessoa pensa acerca de todos os temas relevantes. Fechou. Grande Liana, obrigado, vereadora, jurista, querida. Um beijão para ti. Cheiro!